desanimar da sua função, do seu chamado, simplesmente por causa da cor da blusa. Permaneciam em Cristo, e eles se reuniam na igreja. Igreja, corpo de Cristo. Se a fé tem que crescer, se a fé tem que ser partilhada, a igreja ocupa um lugar fundamental. Existe um tipo de conforto que você não encontra em nenhum outro lugar. Se você deixar a igreja, você estará fazendo uma amputação enorme na sua experiência cristã. E eu poderia falar muito tempo aqui sobre a igreja, a importância da igreja na vida cristã. Os cristãos primitivos permaneciam em Cristo, e eles ultimamente estavam na igreja. Hoje vira a igreja, alguns vêm à igreja e nunca chegam na igreja, ficam por aí. Conhece essa síndrome? Eles vêm e ficam lá fora, conversando lá atrás. Uns vêm, os bancos são todos vazios, eles sentam lá atrás. Eu digo que eu nunca tive muito respeito, sou professor há mais de 35 anos. Eu digo, nunca tive muito respeito por aluno que senta propositadamente lá atrás. É claro que eu sei que há ocasiões quando não tem mais lugar, os irmãos vão sentar lá porque não tem lugar aqui. Isso não é disso que eu estou falando, não. Estou falando daquele que vem à igreja e senta lá atrás. Tem tentado analisar a psicologia desse tipo de comportamento e eu cheguei à conclusão. Esta é uma declaração. O indivíduo, com toda a igreja vazia, se assenta lá atrás. Ele está fazendo uma declaração. Também não estou falando de mães com crianças pequenas, não estou falando de pessoas enfermas que têm que sair. Não é disso que eu estou falando. Mas aqueles que voluntariamente se assentam lá atrás, eles estão fazendo o seu manifesto. Eles estão dizendo: isso aí não é comigo, não tem nada a ver com isso. Vem à igreja, se assente os meus irmãos, se você pode. O pessoal vai para o campo de futebol, vai para os shows, eles pagam 3 vezes mais caro, o lugar está lá na mão. É graça. Vem à igreja para cultuar e se assentar atrás. Fica por lá. Nós não precisamos de uma revolução na nossa compreensão da vida cristã. Essa é a época do ano quando se escolhe novos oficiais. Você talvez seja diretor de um grupo ancião, seja tratado como eleição, e eu conheço aqueles que eles dizem assim: esse ano eu não quero cargo nenhum, esse ano eu estou de férias. Já ouviram falar desse tipo de conversa? Quando eu cheguei lá às 5 horas para tomar 5 horas da manhã, acordei às 4. Estou falando meu mesmo no som. Cheguei no aeroporto, já pronto para levar. O voo foi cancelado. Telefonar para os irmãos lá, dizer: o voo está cancelado. Não posso fazer nada. Telefonei para aqui, para o pastor Donato. Ele me disse: olha, nós não temos plano B. Eu vi a sugestão para ele. Vou por outra companhia. Só que muda o voo da outra companhia às 6 horas da tarde. Eu sei que 26. É fácil a gente correr de compromisso, sabe? Difícil é honrar compromissos. É isso que Deus está dizendo. Pessoas na igreja, sobretudo de líderes. Pergunto: já viram esse tipo de gente?
E aí, irmão? Vamos decidir na sorte do mundo aí? Não. Esse ano eu estou de férias. Quando foi que o seu coração tirou férias? Já pensou se o seu coração, numa manhã dessa lá, à noite, vou tirar férias, eu estou cansado demais. Levando sangue para cima e para baixo. Milhões de litros. Eu fico pensando às vezes nessa máquina que está aqui dentro, alimentada e mantida pela graça de Deus. Amém. Mínimo que eu posso fazer, eu botar esse coração para bater na direção certa. Não é isso? Não, esse ano eu não quero carro. Esse ano eu estou de férias. Tem essa conversa de férias na vida cristã. Os cristãos primitivos permaneciam em Cristo, permaneciam ligados à igreja. Pergunta que eu quero fazer é essa. Bom, deixa eu antes dizer, os cristãos primitivos estavam na igreja, fizeram suas doações da igreja, viveram, não é como um negócio de ser torcedor lá do Teodoro e Sampaio, não, como é o nome do é outro, aqueles cantadores, tem um Teodoro e Sampaio, tem também, dupla sertaneja, não estou dizendo que esse time de futebol aí está com o nome dupla sertaneja. Eu dizia, alguns vêm na igreja, nunca chegam na igreja. Alguns são fãs, estão batendo pau. Eu quero Jesus. Seja vencedor e glorioso na vida dos outros. Fãs. Deus não precisa de fãs. A igreja está cheia de fãs. Quando encontram facilmente, eles começam a criticar. Eles acham que a contribuição deles é criticar. Vamos criticar o presidente, vamos criticar o departamental, vamos criticar o pastor, vamos criticar o ancião da igreja. Eu costumava dizer lá onde fui pastor, olha, eu não tenho muito respeito por críticos de catedral. É fácil se assentar na cadeira do crítico. E eu digo, muita gente na igreja tem mentalidade de morcego, vê o mundo de cabeça para baixo. Muitos foram batizados no limão, estão sempre azedos. Eles acham que estão dando a contribuição deles, criticando. E eu tenho dito, você quer me criticar? Entre na arena comigo. Molhe a cabeça de choro, suje a face com a poeira do combate, e aí você ganhou o direito para criticar. Mas criticar por criticar. Então agora a pergunta: se todos os membros da igreja fossem como você, pense, Samuel, se todos os membros da igreja fossem como você, se todos os membros da igreja servissem como você, contribuíssem com você, como é que seria a sua igreja? Falei num lugar, uma irmãzinha levantou coçando a cabeça e disse misericórdia. É provável que se todos fossem como ela, a igreja já estaria fechada. Se todos contribuíssem com você, servissem com você, trabalhassem com você. Nós não trabalhamos para ganhar a salvação. É porque ganhamos a salvação que nós trabalhamos em resultado daquilo que Ele fez por nós. Posso viver de forma diferente?
Muito bem, e a última característica, nosso tempo já está terminado, a última aí, parece no final do texto, diz que eles se preocupavam uns com os outros. Houve uma seca, acho que é o verso, que é 28, 29, por aí afora. Então diz verso 28 a 30. E disse que o Espírito deu-lhes a entender que haveria grande fome. Os cristãos determinaram mandar cada um conforme o que pudesse em socorro dos irmãos que habitavam na Judeia. Haveria uma seca, fome. Os historiadores estão de acordo que essa seca aconteceu no ano 49. As colheitas, e os irmãos do norte sabem muito bem o que significa falta de água. Os cristãos não poderiam contar com a ajuda de nenhum lugar, porque eles haviam sido expulsos da sinagoga. Esses cristãos de Antioquia ouviram pelo Espírito, através desse profeta Ágabo, que esses irmãos lá em Jerusalém, na Palestina, estavam em necessidade. O que é que eles fizeram? Note que não houve nenhum apelo. O texto diz, vamos fazer uma coleta. Não é isso que o texto diz. Diz que eles decidiram enviar o que eles pudessem e comissionaram Paulo e Barnabé para levar a ajuda para os cristãos em necessidade. Os cristãos não apenas são marcados por fé e conversão, não apenas permanecem em Cristo. Os cristãos não apenas são cheios do Espírito. Os cristãos não apenas permanecem na igreja, os cristãos se preocupam uns com os outros. Fizeram uma coleta. E há mais de 2000 anos atrás, dois vultos solitários estavam nessa viagem entre Antioquia e Jerusalém. Eles não estavam numa viagem de prazer, não estavam numa viagem de negócio, não estavam numa viagem de diversão. Eles estavam numa viagem de misericórdia. Os cristãos se preocupam uns com os outros. Estimule na sua igreja. Você quer unir sua igreja? Reúna a sua igreja ao redor do serviço. Procure os mais simples, os que vivem em maior necessidade. E sirvam a esses. Quem são os cristãos? Fé e conversão? Permanecem em Cristo? Cheios do Espírito? Estavam na igreja, preocupados uns com os outros. Estas são as marcas dos cristãos primitivos. Pergunta: você passa o teste? Ou você é apenas um fã de Jesus? Termino. Há alguns anos atrás, no jornal Washington Post, a área de Washington, um dos jornais maiores de circulação, o jornal é de caráter político, essa é a linha editorial do jornal, mas publicou um artigo de 3 páginas, intitulado o artigo A Graça do Doutor. A Graça do Doutor era um artigo sobre Ben Carson, esse extraordinário cirurgião adventista, que era o candidato à presidência do país. Ben Carson, história extraordinária, um talento extraordinário. Você conhece a história? Ben Carson, 2 livros publicados sobre ele aqui pela CCB.
Esse artigo dizia que esse médico extraordinário podia alongar a história fazendo 300 cirurgias por ano, diretor do departamento de oncologia, diretor disso, daquilo outro, de cirurgias corretivas. Ele próprio estava agora em necessidade de um milagre, porque ele havia sido detectado com câncer, diagnosticado com câncer. Ele teve que ser submetido a uma cirurgia. Nesse período, uma menina chamada Caroline Spears foi internada no hospital de Baltimore, onde ele serve, com enormes dores na base do crânio. Os médicos concluíram que ela precisava de uma cirurgia delicadíssima, com manobras precisas. Quem seria o candidato, o cirurgião, para fazer a cirurgia? Mas brincando estava ele próprio lutando por sua vida. Vou procurá-lo, explicar a situação e perguntar se ele faria a cirurgia. Aceitou, fez a cirurgia. Em 2 semanas a menina saiu do hospital. Sem nenhum problema no seu pulmão havia sido resolvido pela intervenção desse médico. 2, 3 semanas depois, o Washington Post publicou um outro artigo. Agora o artigo é uma entrevista com essa menina de 16, 17 anos e perguntaram para ela o que ela achava dele, do médico. Ela disse: nem sei o que dizer. É tão humilde, tão acessível, que se você se encontrasse com ele num supermercado, você não diria que ele é esse cirurgião de fama internacional. Então ela conclui dizendo: é o mais parecido com Deus você pode encontrar. Os cristãos vão chamar para ser assim. Lutero dizia que os cristãos são pequenos cristos. Sabe o que é impressionante? É que a gente fica até emocionado com um tipo de testemunho desse. Mas a gente se esquece que Cristo não chamou apenas um ou outro bem traço, ou outro cristão qualquer, para ser um tipo de prêmio Nobel. Teresa de Calcutá ganhou um prêmio Nobel. O que é um prêmio Nobel? Prêmio Nobel é uma raridade dada para excelências. Jesus disse: vós, todos sois a luz do mundo. Todos. Não é um nem outro, nem todos são chamados para brilhar. Aonde você chega? Talvez você esteja numa posição simples, humilde. Você foi chamado. Deus te abençoe, querido. Você é um cristão? Passamos pelo teste? Deus quer isso. Amém. Desculpa aí, pastor, pelo tempo que eu extrapolei aí.